Unidade 2. Cultura corporal e qualidade de vida. Conceito de lazer, a importância dele e também o histórico, como que ele surgiu e chegou até os dias de hoje como um fenômeno social que é fruto de uma conquista social, né? Fruto de muita luta, de muitas reivindicações, né? Principalmente da classe operária para ter direito a esta condição, né? a este privilégio. Então, o lazer é comumente visto como um conjunto de ocupações. Olha lá, grifem aí essa parte, conjunto de ocupações, as quais o indivíduo desenvolve de livre vontade. Olha outra palavra-chave aí, livre vontade, ou seja, de forma espontânea. O indivíduo faz porque quer, porque sente vontade disso. Seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se. Ou seja, essas atividades feitas de livre vontade, elas podem ter o objetivo, a intenção de repouso, de diversão, de recreação, de encontrar o prazer no entretenimento. Ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada. Desinteressada não é sinônimo de falta de interesse, ou seja, de despreocupação com aquilo ou porque é chato, né? Mas sim, fora de obrigações relacionadas a trabalho, a uma formação relacionada à sua atividade profissional, não tem nada a ver com isso, quer dizer simplesmente que você faz porque você gosta, você vai em busca daquela informação, daquela formação para você se autodesenvolver, não porque você precisa daquilo para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para subir de status no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, certo? Então, quando se trata de informação ou formação desinteressada, é isso, porque você quer fazer essa atividade para o seu próprio interesse, para você saber fazer algo porque você tem vontade de fazer aquilo. Sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, olha só outra palavra-chave, desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, o lazer também tem a ver com aquele tempo livre que você tem fora do tempo dedicado a essas atividades aqui, ó, atividades de obrigações profissionais, familiares, sociais. Ou seja, um trabalhador que ao final do seu tempo de trabalho tem aquele tempo livre, esse tempo livre ele pode dedicar a lazer, certo? O tempo livre não está relacionado somente à atividade ocupacional em si, propriamente dita. No momento que você tem aquele tempo de deslocamento até o trabalho, no momento que você tem aquele deslocamento do trabalho até a sua casa, isso daí também conta como um tempo relacionado ao trabalho. O tempo livre vai contar a partir do momento em que você realmente está livre de todas essas obrigações e pode dedicar-se totalmente, integralmente ao seu lazer. Tá? Então, isso é o tempo livre. E a mesma coisa vale, por exemplo, para donas de casa, pessoas que não têm um emprego formal, mas que elas têm essa obrigação também no seu dia a dia. Então, uma dona de casa, uma dona do lar, essa pessoa ela tem lá o seu compromisso com a família, de cuidar dos filhos, de acompanhar na escola, levar o menino na escola, trazer de volta para casa, preparar a comida e tudo mais. E aí, isso daí não é um tempo livre, gente. Não é porque a pessoa não tem um emprego formal que ela
simplesmente tenho o dia todo para fazer as coisas. Não. O tempo livre está relacionado também ao tempo fora dessas obrigações familiares. Então é necessário também que a mãe, que a avó, que a pessoa que cuida, né, de crianças, ela tenha um tempo livre para si, para ela cuidar de si e fazer o seu lazer, certo? Então não é somente obrigações profissionais, mas também familiares e obrigações sociais. Depois nós falamos sobre as concepções de lazer ao longo da história, começando sobre algumas civilizações que já utilizavam um certo tempo livre para realizar atividades próprias de criatividade, de descanso, de entretenimento, de formação ou formação, certo? Então, essas concepções, elas não tinham ainda esse conceito de lazer que nós temos hoje, mas elas já eram um protótipo, já eram uma forma do ser humano, né, da humanidade se preparar para essa concepção. Então, ao longo da história, o conceito de tempo de trabalho e de não trabalho foram vistos de maneiras diferentes para cada época e cultura. Então, nós vimos lá os hebreus que já dedicavam um dia na semana para o descanso, né, para se livrar de todas as atividades de obrigações profissionais, como o trabalho, né, o trabalho em si. Então, o sábado era dedicado justamente para esse dia, para o dia do descanso, para o lazer, que era mais voltado para atividades religiosas, né? Já os gregos, eles valorizavam bastante a questão de ter um tempo livre de obrigações profissionais, de trabalho, para dedicar-se a atividades de cunho intelectual, formação e também de preparação do corpo. Então, esse tempo aí livre que eles tinham era chamado de ócio. E o ócio era um privilégio das elites gregas, né, das pessoas que tinham o título de cidadão grego. Então, eram somente os nascidos lá na Grécia, os homens. Não podia ser escravo, nem filho de escravo, não podia ser soldado, né? Então eram somente mesmo pessoas da elite grega que podiam ter direito ao ócio. Os demais, infelizmente, tinham que se conformar com o trabalho o dia todo. E aí depois, ao longo do tempo, né, foi se transformando cada vez mais essa concepção de necessidade de um tempo para cuidar de si, um tempo para descansar, um tempo para brincar, se desenvolver, passar o tempo com a família, passar tempo com os filhos. E aí então, hoje chegamos àquela concepção do lazer que nós falamos lá no início, né? Um lazer como um tempo dedicado a atividades de livre vontade. Então aí a gente tem 3 dimensões do lazer que é importante para a nossa definição nos dias atuais desse fenômeno social. Então, quais são essas 3 dimensões? O tempo livre, a atividade e a atitude, certo? Então, o tempo livre, como eu falei, é aquele tempo dedicado a qualquer atividade fora do tempo de trabalho. Tempo livre é isso. Não é aquele momento que você está dirigindo ou pegando o ônibus ou a moto, a bicicleta para ir até o trabalho. Esse tempo aí de deslocamento não é um tempo livre, conta como um tempo de trabalho, certo? O tempo livre mesmo vai ser aquele momento que você já se liberou do tempo de trabalho, certo? Da sua carga de trabalho, do seu horário de trabalho mesmo. Então esse é o tempo livre. A atividade vai ser qualquer outra que você realiza fora da sua atividade profissional, da sua atividade ocupacional, certo? Então a atividade pode ser desde ler um simples livro ou assistir uma televisão, até fazer atividades voluntárias, né, de ir no hospital, fazer visitas, sem se preocupar em receber dinheiro por isso, né? Mas simplesmente porque você quer ir lá e dar um pouco de si para as pessoas. Então vejam que atividades para o lazer existe uma infinidade, né? Desde que elas tenham a atitude de ser espontânea.
Ou seja, você faz porque você quer desenvolver-se pessoalmente, porque você quer, na verdade, trabalhar algo de melhor dentro de si, para você crescer, para você se desenvolver pessoalmente. Então, a atitude está relacionada a isso, com essa autoconsciência de que você faz porque você quer, porque você gosta, e não porque você está acostumado com determinada coisa, porque você é induzido a passar o seu tempo livre dessa forma. Então, por exemplo, uma pessoa que senta na frente da televisão e fica lá olhando a TV o tempo todo e não faz outra coisa, essa pessoa não está tendo a atitude correta para dessas 3 dimensões. Ela simplesmente se deixa o tempo passar, está perdendo tempo ali, enquanto ela poderia estar fazendo qualquer coisa. Daí então vem 2 conceitos de lazer que nós aprendemos, o lazer passivo e o lazer ativo. Qual é essas diferenças? O lazer passivo é aquele em que o participante é unicamente receptor de estímulos, ou seja, ele é um mero espectador. E o lazer ativo é aquele em que o participante é receptor e emissor de estímulos. Então aí nós temos o exemplo na imagem, por exemplo, tocar violão. É um tipo de lazer ativo, você pode muito bem tocar para outras pessoas ouvirem, ou seja, você está emitindo estímulos, mas você também é receptor, porque você também está curtindo o prazer de tocar um violão, certo? Então, essa é a diferença entre lazer passivo e lazer ativo. Não existe a relação de que um é melhor do que o outro, lógico, porque há ocasiões em que o lazer passivo é bom. Por exemplo, uma pessoa que senta para escutar outra tocando violão, essa pessoa que está escutando, ela está tendo um lazer passivo. Simplesmente ela está ouvindo o outro tocar. Mas isso é legal, isso é bom, mas não pode ser sempre somente um dos dois, somente passivo ou somente ativo. O ideal é equilibrar sempre as 2 formas de lazer. Algumas vezes faz um lazer passivo, assistindo alguma coisa, um espetáculo, um show, um teatro, alguma coisa assim, um programa. Outras vezes faz um lazer ativo, pratica atividades físicas, toca violão, lê um livro, ou lê livro para outras pessoas, para criancinhas, faz uma peça teatral para criancinhas, faz atividade voluntária, certo? Então, o ideal é sempre equilibrar um e outro, não ficar somente preso em uma forma de lazer. Mas para que isso aconteça, é necessário também que a gente possa reivindicar nossos direitos, porque o lazer é um direito garantido para todos nós na lei, na Constituição Federal. Então, o lazer é um dever da União, dos estados e municípios, garantindo assim o acesso do lazer e da cultura a todos nós, certo? Então, isso daqui está escrito lá na Constituição Maior, e todos, desde do Estado, né, da União, até os municípios, têm que respeitar essa lei e garantir que ela seja efetivada. Então, por isso, a gente precisa reivindicar. É necessário que haja políticas públicas voltadas para o lazer, por exemplo, programas de atividades físicas públicas, programas de acesso à cultura, lazer, esporte, criação de espaços de convivência, de prática de atividades físicas, são ótimos projetos de políticas públicas para ser efetivado. Muito bem, depois que a gente falou sobre a questão do lazer, nós falamos ontem sobre as doenças relacionadas ao sedentarismo. E uma delas foi o diabetes. Então vamos relembrar o que é o diabetes. É uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, hiperglicemia. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina que é produzida no pâncreas. Então observem a imagem, nós aprendemos onde é que fica o pâncreas e o que ele faz, né? Para que ele serve. O pâncreas é esse órgão amarelinho aí da imagem, formato assim de um pão comprido, né? Parece aqueles pão compridinhos. E ele é nada mais nada menos que uma glândula, a maior glândula do nosso corpo. E ele produz a insulina,
A insulina é como se fosse a chave que abre a portinha da célula para que a glicose entre na célula, produzindo assim energia. A glicose é o nutriente que fornece energia para as nossas células. Tá? Então, ele é muito importante, mas ele não vai conseguir ser digerido pela célula, utilizado para virar energia, se não houver a insulina ali perto, liberando a passagem dele para dentro da célula. Por isso que o pâncreas é tão importante, está tão relacionado a essa doença. Então, a glicose, nós já aprendemos que a glicose está presente em vários alimentos. Então, os alimentos ingeridos são transformados em partículas menores durante a digestão e transformados em nutrientes, entre eles a glicose. Então, a glicose, ela vem dos carboidratos. Os carboidratos estão presentes em todos esses alimentos aí, ó. Doces, bombons, sanduíches, salgados, batata frita, refrigerante, tudo que não presta e também tudo que presta. Por exemplo, frutas, verduras, sucos naturais, tudo isso, leite, né, queijo, tudo isso é fonte também de carboidratos que fornecem glicose para as nossas células. Aí nós aprendemos sobre os tipos de diabetes, começando com o diabetes do tipo 1. O que acontece com o diabetes do tipo 1? Ocorre a destruição das células beta do pâncreas, né? Células beta é o nome da célula do pâncreas. Então, quando o pâncreas, por algum motivo, seja por questão de nascença ou algum trauma, alguma pancada, o pâncreas para de funcionar, então aí ele deixa de produzir insulina para o corpo da pessoa. Isso daí geralmente tem um início precoce, tá? Ou seja, a pessoa ela descobre que tem esse tipo de diabetes ainda na infância. E aí ela passa a viver todos os dias dela administrando insulina para evitar a temida cetoacidose. O que é administrar insulina? Ela precisa injetar no corpo dela uma insulina artificial para dar conta disso. Ó. A insulina vai ser como uma chave que abre a portinha da célula para que o açúcar, né, a glicose, entre na célula e faça ela produzir energia para o corpo. Mas no caso do diabetes do tipo 1, a pessoa não tem como produzir essa chavezinha aqui, que é a insulina. Então, para isso, ela precisa todo dia injetar a insulina artificial nela, que ela consegue lá nos centros de saúde, para poder, então, ter esse processo aqui, né? Colocando a chavezinha da insulina para abrir a portinha da célula e a glicose poder entrar para produzir energia. Diabetes do tipo 2. Vamos relembrar aí quais são os principais pontos. Ocorre resistência à insulina, ou seja, a pessoa ela produz insulina, o pâncreas dela funciona normal, mas as células dela produziram uma espécie de resistência à insulina, ou seja, a chavezinha lá que abre a portinha da célula não consegue caber direito na fechadura, porque as células mudaram a fechadura. E aí isso daí acontece devido ao sedentarismo e aos maus hábitos de alimentação. Então vai surgir geralmente de forma tardia, lá na vida adulta da pessoa, por volta dos 20, 30 anos de idade. Essa pessoa ela não vai fazer uso de insulina todos os dias, como no diabetes do tipo 1. Ela vai fazer uso da insulina somente para controlar a glicose, ou seja, se já for diagnosticado que ela é diabética, o nível de diabetes dela está lá no alto, e aí, mesmo que ela se controle na alimentação, mesmo assim o médico vai receitar a insulina para auxiliar no controle da glicose. Quando baixar mais essa glicose, aí ele pode suspender a insulina e aí deixar mantendo somente a dieta mesmo. Então, como é que a pessoa descobre se ela tem diabetes? Se no exame de sangue der acima de 110 gramas por ml de glicose no sangue, aí então ela é considerada diabética. Quais são os sintomas? Vontade constante de urinar, sede e fome insaciável, sono e falta de disposição.
E quais são as doenças secundárias que surgem com o diabetes? O diabetes vai causar uma verdadeira bagunça no organismo da pessoa. Então vai surgir problemas de pele, problemas de visão, neuropatia periférica, disfunção renal, baixa imunidade e destruição de neurônios. Olha só um pé diabético como é que fica. Isso daí é outro dos problemas secundários que surgem. Como evitar e controlar o diabetes? Acrescentando alimentos naturais e ricos em fibras, evitar doce, bebidas, refrigerante, alimentos altamente calóricos, praticar atividades aeróbicas e exercícios que utilizam vários grupos musculares ao mesmo tempo e, se o médico receitar, usar insulina ou metformina como forma medicamentosa. Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas aí da nossa revisão. Nosso tempo vai acabar, a gente vai agora para a revisão 2, tá bom? Até daqui a pouco. Ok? Tá? Então vamos ver aí, vamos rever os conteúdos que nós vimos comigo aí nessa segunda unidade. Nós começamos lá a falar em atividade física, né? Lembra que nós fizemos uma relação do que seria atividade física e exercício físico. E aí nós estamos vendo aí a definição de atividade física. Atividade física consiste em qualquer tipo de movimento corporal que resulte no gasto de quê? De energia acima daquele considerado padrão quando o corpo está em repouso. Então você está deitado e olhos fechados sem se mexer. Esse é o repouso, né? Você mexeu algo no seu corpo, piscou o olho, falou, gesticulou, isso já é considerado uma atividade física. Só que não, como eu falei, né, a título de ter o quê? Algum condicionamento, né? Algum condicionamento físico aí, tá? Mas são várias as formas de atividade física, como vai aparecer na imagem aí, ó, vocês podem visualizar, né? Ó, escovar o dente é uma atividade física, limpar a casa, muitas senhoras devem fazer isso todos os dias, né? E aí já é um grau de condicionamento melhor. Apertar o controle remoto, né, da televisão, sentado lá, sedentário, mas mexendo aqui, ó, com um botãozinho, é uma atividade física. Ficar lá no Zap, Instagram, Facebook, no celular, no tablet, também. Lavar a louça, que nem a menininha está fazendo ali, ó, né? Ou correr, né, nas montanhas, isso também é uma atividade física, né? Então, qualquer movimento que você faça saindo daquela zona ali de repouso é considerada uma atividade física. O que a atividade física vai poder lhe proporcionar uma melhora na sua saúde, né, ou no seu condicionamento, vai ser o nível dessa atividade física, né, que você escolheu, ok? E aí, falando em níveis, né, de atividade física, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma pirâmide aí, né, de orientação. Vamos ver aí, ó, só para relembrar. Então, nós vimos lá na nossa aula que nós temos essas fases aí, ó, né? Então, ó, o que ela recomenda para você evitar ao máximo, tá aqui, ó, repouso ou atividades sedentárias, né? Ok? Ela pede que você evite isso aí o máximo. Aí ela já orienta também que você faça pelo menos aí, ó, 2 a 3 vezes por semana exercícios de flexibilidade, né, que são os alongamentos, né? E exercício de força de baixa intensidade, ou musculação de baixa intensidade, ou de repente um funcionalzinho leve, né, tranquilo, também é bom. E aí ela pede que você faça de 4 a 5 vezes por semana exercícios aeróbicos. Para quê? Para condicionar mais a sua capacidade cardio, coração, respiratória, pulmão, ok? E a base da pirâmide, né, é atividade física todos os dias, mexa-se sempre, mas não, né, mexer só com o dedo no botão da televisão, do controle, ou do WhatsApp, né, do celular, essas coisas assim. Então, caminhar, né, dar uma corridinha. Você aí que é dona de casa, que varre a sua casa todos os dias, que lava a roupa, lava a louça, isso é uma atividade aí que
lhe ajuda, você pensa que não, lhe deixa cansada, mas lhe ajuda e muito, né? Para que você tenha qualidade de vida, saúde, ok? Mas se puder fazer uma caminhada, também é muito bom, ok? Então, isso aí foi a definição de atividade física. Nós falamos sobre exercício físico, que vai aparecer agora para vocês aí a definição, ó, né? Então, tá aí. É uma atividade física, então, ó, todo exercício físico é uma atividade física, só que de uma forma planejada, estruturada e repetitiva, porque se não tiver essa forma planejada, né, estruturada e repetitiva, contínua, você não vai ver o que? Os resultados. E aí você não vai chegar onde? No seu objetivo final, ou intermediário, né? Que é melhorar ou manter a sua saúde, ou aptidão física, ou emagrecer, ou aumentar a massa muscular, não é isso? Ou se condicionar para uma maratona. Então você tem que ter uma atividade aí, um exercício bem planejado, bem estruturado. Por quem? Né? Por um professor de educação física, um treinador, não é isso? Um técnico que vai lhe orientar, né? Vai fazer o seu planejamento direitinho, ok? E aí, o que poderia ser exercício físico, professor? Você que está aí na academia, né? Chega lá, o personal vai chegar e vai planejar, né? Com você, né? Vai montar uma série, a cada mês ele vai trocar, né? Não só na musculação, como atividades aeróbicas. Você vai poder fazer uma esteira, 20 minutos, 30 minutos, aí depois na outra semana ele já muda, te coloca para fazer algumas aulas de ginástica, né? A musculação, ao invés de fazer muita repetição, bota pouca repetição e muito peso, não é isso? E com isso você vai conseguir emagrecer, né? Ou você aí quer ser atleta, pessoal, eu gosto muito de atletismo, gosto de correr. Eu queria fazer conseguir correr uma maratona aí, né? 40 quilômetros, será que eu consigo? Tem que ter um planejamento, tem que ter uma orientação de um profissional da área, né? E aí se planejar para que você consiga chegar a esse objetivo, né? Então, dependendo do seu objetivo, né? Se você quer ser um atleta, se você quer emagrecer, se você quer aumentar sua massa muscular, se você quer melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, que muitas pessoas, né? Às vezes só em subir uma escadinha ou dar uma pequena corrida já, né? Tá querendo morrer. Então, dependendo do seu objetivo, né? Que vai ser montado essa estrutura, esse planejamento aí, né? Para que você consiga realizar e chegar lá, ok? Então, essas aí foram as definições de exercício físico e atividade física. Tranquilo? Tá? E aí nós também falamos aí sobre hipertensão arterial, lembra? Falamos de duas patologias, duas doenças que acontecem devido ao quê? Ao sedentarismo. A pessoa que é sedentária, aquela pessoa que não faz nada de movimentos, né? Fazer uma pequena caminhada para, de repente, entrar no carro e ir para o trabalho, ou entrar no carro e ir para a escola, aí volta também, passa o dia sentado, né? Ou passa o dia em pé, mas com só movimentos ali no braço. Então, assim, é uma pessoa que pode ser considerada aí sedentária, né? Sem grandes esforços, sem grandes gastos calóricos. E aí, esse sedentarismo causa, né, o desenvolvimento de algumas doenças, algumas patologias. E nós falamos lá sobre a hipertensão arterial e falamos da dislipidemia, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o que é a hipertensão arterial? Está aí, ó, uma das definições. Usualmente chamada de quê? Pressão alta, né? É ter a pressão arterial sistematicamente o quê? Igual ou superior a 14/9. Chegou nesse patamar aí para cima, já tem que tomar cuidado, né? Então você já tem que procurar uma orientação médica, fazer alguns exames, rever a sua alimentação, começar a fazer atividade física, né? Porque senão você pode vir a sofrer grandes problemas, né? De saúde, como nós vamos ver mais adiante. E aí a gente coloca aqui, a pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos, né, nos quais o sangue circula, passa, se contraem. Mas, professor, por que ele se contrai? Vários motivos. Nós falamos, né? De repente, da quantidade de gordura. Você é uma pessoa que tem
um grau de obesidade, né? Então você pode vir a ter uma contração nesses vasos, nessas veias, nessas artérias. Ou, de repente, você é uma pessoa altamente preocupada com o seu trabalho, seu estudo, né? Ou suas obrigações de casa, e o seu nível de estresse é muito elevado. Acontece o quê? Você começa a jogar o quê na corrente sanguínea? Aquele hormôniozinho lá do estresse, né? Que é o cortisol, e aí também há essa contração, né? Ou também pode acontecer, né, de você que tem uma alimentação muito desregrada, gosta de comer muitas comidas assim gordurosas, oleosas, né, começar a formar aquelas placas lá que nós vimos na nossa aula, né, de gordura, com isso fechando internamente o fluxo sanguíneo, né? Ou pode ser também da parte hereditária, né, que você já adquiriu isso aí dos seus pais, avós ou tios. Como eu falei, né, que o meu caso é a parte emocional, não tem colesterol alto, glicerídeo, não me enquadro na obesidade, não também faço ingestão de muita gordura e de muito sal, mas a parte hereditária, né, me pegou, e aí eu tenho que tomar remédio todos os dias, não é isso? Professor, o senhor comentou lá na aula lá que existem alguns sintomas, vamos ver aí os sintomas, ó. Não quer dizer que se você tem um desses sintomas, né? O professor Marcos falou que quem tem dor no peito já é o hipertenso. Não estou falando isso. Isso aqui são alguns sintomas que estão relacionados também com a hipertensão. Como pode acontecer com quem? Com a dislipidemia, ou com quem tem algum problema cardíaco, né? Ou de repente tem angina. Então, né? Isso aqui são alguns sintomas que pode servir aí de ponto de partida para fazer uma análise para saber se você é uma pessoa hipertensa ou não. Então tá aí, ó, dores na nuca, né? É muito comum para quando você tem um pico de pressão ou ela está elevada. Dores de cabeça, pode ser de uma ressaca, de uma noite mal dormida ou porque você bebeu o dia anterior, mas pode ser também um pico de pressão, dor no peito, né? É muito comum também, ou de repente por causa do fluxo sanguíneo, né, que não está dentro da normalidade. Visão embaçada, pode ser da hipertensão, como pode ser do diabetes, né? Tonturas, pode ser o que? Também pico de pressão ou, né, como nós vamos ver mais adiante, o colesterol muito elevado, triglicerídeos, sangramento nasal, pico de pressão, a pressão alterou ou, né, por exemplo, estou aqui no estúdio, aqui está frio, as minhas vias ficam, né, ressecadas por causa do ar frio. Posso, de repente, sofrer um sangramento. E por último aí, retenção de líquidos, né? Você começa a reter. Normalmente a gente consegue ter uma visão melhor aonde? Na altura do tornozelo, quando você aperta lá e fica aquela marquinha, né? Então, esses são alguns sintomas, não é isso? E nós falamos também dos principais fatores de risco para a hipertensão arterial. Então, tá aí alguns, né? Pessoal aí da raça negra, isso é pesquisa, né? Foi visto que a hipertensão aparece muito nas pessoas de pele escura, né? Raça negra, então é como se fosse uma parte hereditária. A obesidade é muito comum. Por quê? É um fator de risco, gente. A obesidade, nós falamos agora, muita gordura no seu corpo, você acaba comprimindo as veias, as artérias, causando o quê? Uma dificuldade para o fluxo sanguíneo. Elevado consumo de sal, nós falamos também, claramente, o sal não é aquele que a sua mãe ou você aí pega, bota em cima da saladinha, só esse sal, né? Não bota lá no arroz, com alho para misturar para fazer o arroz, ou bota lá o alho, um sal ou arisco lá, né? E a massa para fazer o feijão, né? Não, os enlatados, embutidos, né? Esse monte de macarrão, tipo miojo, aqueles outros que vem naquele copinho, aqueles temperos, né? Que você mistura aquele tipo um miojo, é puro sal, extrato de tomate. Olha na latinha do extrato de tomate lá embaixo, a quantidade que está escrito lá de sódio, né? Então, o sal está embutido em vários alimentos aí do nosso dia a dia, então nós temos que tomar cuidado, tá? Consumo de álcool também, o álcool ele trabalha diretamente aonde, né?
para ser filtrado aí nos rins, com isso, né, podendo o quê? Dificultar essa filtragem, com isso ocasionando uma alteração aí na nossa pressão arterial. E por último aí, que é o mais perigoso, é o sedentarismo, né? A pessoa, como eu falei, não faz nada, né? Se mexe muito pouco, trabalha sentado, não anda muito, nem para ir para o trabalho, nem para a escola, né? Em casa também não é de fazer muitas atividades, e aí você vai conseguir adquirir essas patologias aí que nós falamos, ou essas doenças que estão totalmente, né, relacionadas com o sedentarismo, tá? No caso, a hipertensão, diabetes, a dislipidemia, né? Entre muitas outras, ok? Tá bom? E aí, fora a hipertensão arterial, nós falamos da dislipidemia. Que bicho é esse, professor? Tá aí, ó, a definição do que seria, né? O termo dislipidemia, né, utiliza-se para descrever alterações, mudanças, né, isoladas ou combinadas nos níveis de determinadas gorduras do sangue. Professor, quais são essas gorduras aí que nós temos no nosso sangue, né? Nós vimos lá na nossa aula que são o colesterol total, o HDL, né, o LDL e os triglicerídeos, são fontes, né, aí são compostos de gordura que fazem parte da corrente sanguínea ali. Só que existem patamares, níveis normais, não é isso? Né? Então você não pode fugir daquilo ali. Você aumentou só o colesterol total, já é considerado uma dislipidemia, né? O HDL, o LDL, o triglicerídeo, teve alterações isoladas ou conjuntas, né? Ali, ó, subiu o colesterol total e o LDL, já tem uma dislipidemia. O HDL alterou para baixo ou para cima, junto com o triglicerídeo, para cima. Opa, também. Sem contar que quando você tem um colesterol total muito elevado, te dá tonturas, igual acontece com a hipertensão. A mesma coisa o triglicerídeo, ok? Então tá aí a definição do que seria dislipidemia. E aí nós vimos que nós temos dois tipos de dislipidemia, não é isso? Tá aí, ó, pode anotar. Nós temos a dislipidemia primária, que é de origem genética, você já nasce com ela, né? Ok? Igual foi o caso do diabetes. Nós temos a dislipidemia secundária, que é através do que? Ou você fez um uso exagerado de medicamentos, né? Ou você adquiriu por causa de alguma doença, ou você bebe muito, bebeu muito, mas principalmente alimentos ricos em gordura. E aí você vai adquirir essa dislipidemia, que já é algo mais fácil de você controlar, fazendo dieta, evitando o álcool, não é isso? Deixando de tomar medicamentos. Diferente da primária. A dislipidemia primária, como ela já é algo que vem geneticamente, para controlar já não é muito fácil. Sinais e sintomas da dislipidemia, tá aí, ó, né? Doença assintomática, né? Doença arterial coronariana, é uma doença que a dislipidemia pode provocar e você não tem sintomas. Quando aparece, às vezes pode ter um infarto do miocárdio, né? Dor abdominal, falta de fornecimento de sangue para os intestinos, por causa do quê? Do fluxo sanguíneo, tá? As artérias ou veias estão entupidas com essa gordura. Doenças cardíacas, né? Por quê? Por causa dessas placas de gordura. Tontura, né? O excesso de gordura no sangue, tanto do colesterol total como do triglicerídeo, vai lhe dar sintomas parecidos com o da hipertensão arterial. E aí vai lhe dar tontura. Quando você vai fazer lá um hemograma, aparece, aí o médico já passa logo uma dieta e manda você fazer atividade física, uma caminhada, uma corrida, pedalar, nadar, né? E abaixa muito rápido, ok? Quando, no caso, ela não é hereditária. Quando já é hereditária, às vezes tem que introduzir algum medicamento. Dando prosseguimento aí, ó, vamos ver aqui também, perda de equilíbrio, né? É um dos sintomas aí também. Diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, faltando oxigênio, né? Você não vai ter uma boa oxigenação no seu cérebro. Dor no peito devido ao suprimento inadequado de sangue para o coração, né? Com isso, tendo problemas
cardíacos. Então, olha só como o excesso de gordura na nossa corrente sanguínea é algo problemático. Mas nada que uma dieta bem controlada e atividade física constante não melhore. Mesmo se você tiver uma dislipidemia primária, que é a genética, tá? Consegue controlar, mas tem que ter uma alimentação, né, bem balanceada e atividade física constante, ok? Então esses aí foram os assuntos que nós vimos lá nas 2 aulas que ministrei nessa segunda unidade.